Saúdo a todos os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe neste dia, quando juntos mais uma vez, pela graça e misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, examinamos a sua santa e bendita palavra. Nós vamos hoje meditar no Evangelho de São João, capítulo 13, do versículo 1 em diante. A palavra de Deus fala a respeito do lava-pés. E eu quero meditar com você. Vamos juntos examinar as Escrituras para ver o que o Senhor tem para nos revelar neste dia. A palavra de Deus nos diz: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia já havia terminado, acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo? Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça? Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. O Senhor Jesus disse isso porque ele sabia que Judas iria traí-lo. Mas nós vemos aqui que o Senhor Jesus, terminada a ceia foi uma instituição do Senhor Jesus. Isso não existia na lei. Na lei existia a Páscoa. E neste dia, à tardezinha, no 14º dia, separava o cordeiro no 10º dia. No 14º dia do primeiro mês do ano, sacrificavam o cordeiro a Deus. Enquanto os judeus iriam sacrificar o cordeiro, o Senhor Jesus estava sendo sacrificado. O Cordeiro de Deus estava sendo sacrificado em nosso lugar. Os judeus derramavam o sangue do cordeiro e colocavam nas ombreiras das portas e janelas. E nós colocamos este sangue do Cordeiro de Deus na nossa vida. Nós nos lavamos com este sangue, nos purificamos. Onde está o sangue não tem morte, a morte não tem poder. A morte não entrava onde tinha aquele sangue do Cordeiro da Páscoa. A nossa Páscoa é Jesus. Então, onde tem o sangue de Jesus, a morte não entra. Ainda que o nosso corpo físico tenha que perecer por causa do pecado, mas nós jamais morreremos. Foi o que o Senhor Jesus disse a Marta e Maria: você não crê que quem crê em mim nunca morrerá? Nunca, jamais morrerá. Então, quem serve a Deus passa do estado físico para a vida celestial, espiritual, e não fica adormecido para a segunda ressurreição. Então nós vemos aqui uma coisa muito importante. Acabada a ceia, já havia terminado. As pessoas dizem que o lava-pés aconteceu quando o Senhor Jesus chegou na casa, porque vinha de estradas empoeiradas e tudo mais. Não. Eles estavam lá, a casa não era de nenhum deles era anfitrião ali, nenhum deles tinha obrigação de lavar os pés dos convidados, ninguém havia convidado ali. O Senhor Jesus que ordenou aos discípulos que fossem até aquele lugar, e ali eles foram recebidos, foi permitido que preparassem ali a ceia. E terminada a ceia, o Senhor levantou-se, colocou uma toalha em volta do seu corpo, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Veja bem, como que nós poderíamos permitir que o Senhor viesse lavar os nossos pés? De forma nenhuma. O apóstolo Pedro também não quis que isso acontecesse. Como que o Senhor vem lavar meus pés? Eu não vou permitir uma coisa dessa.
Eu que tenho que lavar os seus pés, como João Batista, o Senhor vem até mim para ser batizado, eu que tenho que ser batizado pelo Senhor. Não, mas nós temos que cumprir tudo o que está escrito, você cumpra o que está escrito, eu tenho que ser batizado por você. Então aí João Batista concordou e batizou. Então o Senhor tinha que fazer isso para mostrar, para ser exemplo para nós. Para nós fazermos assim como ele fez. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Então nós sabemos que isso é necessário, porque é tão necessário que quando o apóstolo Pedro disse assim, o Senhor nunca vai me lavar os pés de maneira alguma, eu não permito isso. E aí o Senhor Jesus deu uma resposta para o apóstolo Pedro, disse assim, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Olha só, meu irmão, minha irmã, a resposta do Senhor Jesus para essa pessoa que não queria participar do lava-pés, não queria que o Senhor Jesus lavasse os pés dele. Se eu não te lavar, você não tem parte comigo. E ele diz assim, quem está lavado e não necessita lavar senão os pés, no mais todo está limpo. Versículo 10, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Nós estamos lavados pelo sangue do Cordeiro. Eles estavam lavados, mas não foram batizados. Como que eles poderiam estar lavados? E o Senhor Jesus, vocês estão limpos, vocês já estão lavados. Veja aqui no capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 3, a palavra diz assim, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim, que não dá fruto, e esses frutos são os frutos do Espírito, amor, paciência, temperança, fé, compaixão, longanimidade, perdão. Toda a vara em mim que não dá fruto, o meu pai tira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então, se você é um servo de Deus, uma serva de Deus, e tem exercido o amor, o amor tudo suporta, o amor não suspeita mal, o amor não é invejoso, o amor não arma ciladas, o amor não mente, não é mentiroso, não é enganoso. É uma atitude nossa, é uma forma de viver. Se você tem vivido dessa forma, você está servindo a Deus, você está servindo a Jesus. Ele vai te limpar cada vez mais, vai te purificar cada vez mais, como está escrito lá em Apocalipse. Quem é limpo, limpe-se ainda, quem é sujo, suje-se ainda. Então aqui nós estamos sendo cada vez mais limpos, abençoados. E no versículo 3 diz assim, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Só os apóstolos ouviram isso aqui. Os apóstolos não foram batizados em nome de Jesus, que era impossível que eles fossem batizados em nome de Jesus. Porque o Senhor Jesus não tinha morrido ainda, não tinha entregado o corpo dele. O Senhor Jesus precisava preparar obreiros para levar adiante a palavra, sem a necessidade de receber a invocação do seu nome. Mas eles foram limpos e lavados pelo sangue do Cordeiro, o próprio Cordeiro estava ali, lavando e abençoando eles. Vocês estão limpos pela palavra que eu falei para vocês. E quem está limpo não necessita de lavar senão os pés. Mesmo estando limpos, nós precisamos de lavar pelo menos os nossos pés. E aquele que não lava os pés, não tem parte com o Senhor Jesus Cristo. Não sou eu que estou dizendo isso, irmão. Eu faço questão de repisar, insistir nessa palavra, repetir e pedir que você examine aí na sua casa, no Evangelho de São João, no capítulo 13, no versículo 9, diz assim, disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não, do versículo 7, respondeu-lhe Jesus e disse, o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu te não lavar, não tens parte comigo. Então, as pessoas talvez possam encontrar alguma forma de desvirtuar a palavra de Deus, mas não é isso que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Ele está sendo bem claro para Pedro. Ele está lavando os pés, mas é uma parábola, não é parábola não. Ele estava lavando os pés de Pedro mesmo e de todos os outros demais apóstolos. E assim como eu vos fiz, façais vós também. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bens porque eu sou. Se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Nós temos que mostrar humildade. Como mostrar humildade, irmãos? Se nós não lavarmos os pés, não nos sujeitarmos à palavra de Deus, por que lavar os pés?
para demonstrar comunhão, amor, sinceridade. A palavra de Deus diz assim que nós somos, Deus está em nós, Cristo está em nós. Nós em Cristo, Cristo em nós somos o templo do Espírito Santo. Então, se alguém faz alguma coisa contra nós, a palavra diz assim, estão fazendo para mim. Quando alguém te ajuda, te socorre, te dá o apoio, não está fazendo para você, está fazendo para mim. Eu estive preso, fosse me visitar, tive fome, me alimentasse, tive sede, me desse de beber. E quando que nós fizemos isso, Senhor? Quando vocês fizeram para um dos meus pequeninos, vocês fizeram para mim. Então, quando um dos pequeninos do Senhor vem lavar os teus pés, é o Senhor que está vindo lavar os teus pés. E quando você for lavar os pés de algum irmão, de alguma irmã, e você é um servo de Deus, uma serva de Deus, é Jesus que está indo lá. Jesus está em você também. E você está indo lá lavar os pés do teu irmão, da tua irmã. Então nós temos essa bem-aventurança. Versículo 17. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Então nós temos uma bem-aventurança de praticarmos o lavar. Mas muita gente, como é que nós vamos fazer a ceia e depois vamos lavar os pés? Ora, graças a Deus que tem bastante gente que demore a noite inteira, não tem importância, mas vamos cumprir a palavra de Deus. É o Senhor Jesus que está nos dizendo. Qual a importância disso? Será que isso é tão necessário assim? Será que isso precisa mesmo? As pessoas começam a querer colocar peso na palavra de Deus. Isso é mais importante, aquilo é menos importante. O apóstolo Paulo falou que tinha uma pessoa lá no tempo dele que estava pervertendo a fé de algumas pessoas, dizendo que a ressurreição já era feita. E por causa disso, alguns haviam se desviado da verdade. Ora, uma coisa tão simples, a ressurreição já aconteceu. E o que isso pode interferir na minha vida com o Senhor, na minha fé, na minha vivência com a igreja? Só de eu pensar que a ressurreição já tinha sido feita, eu já estou desviado do caminho do Senhor? Sim, foi o que o apóstolo Paulo disse que aquele irmão lá estava fazendo no passado. Então as pessoas querem inventar historietas e malabarismos para perverter a palavra de Deus, achando que a sabedoria humana é que vai entender isso aqui. Não é a sabedoria humana, é pelo Espírito Santo que nós compreendemos a palavra. Então você tem que dar lugar ao Espírito Santo em tua vida, você tem que fazer como aquele irmão, né, Cornélio, que mandou chamar Pedro. E Pedro disse, eu estava lá dormindo e apareceram os irmãos, e o anjo já tinha mostrado para mim que era para ir com eles, e o anjo disse, você vai sem perguntar nada, e Pedro foi lá e falou, olha, vocês têm que aceitar Jesus. E eles aceitaram, e eles foram batizados com o Espírito Santo, e Pedro disse, quem pode recusar a água para esses que assim como nós também receberam o Espírito Santo? Então quem tem o Espírito Santo não vai ficar questionando, será isso? Será aquilo? Eu vou procurar saber melhor o que aquele pastor fulano, que é muito inteligente e conhecedor da palavra, o que ele acha? Vamos ver o que o outro acha. E vai ficar perguntando para um pastor, para outro. Não tem disso, irmãos. Eu vou pedir para você, pergunte para o pastor verdadeiro, o único pastor que deu a vida pelas ovelhas, que é Jesus Cristo. Pergunte para ele, Senhor, o que eu tenho que fazer? E você leia a palavra de Deus e espere em Deus, e a resposta virá. Essa mensagem já é a resposta para alguém, ou para muitas pessoas. Você tem que participar. E se aonde você está não pratica o lava-pés, vai num lugar onde pratica e cumpra a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim, nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo. Você está disposto, aquele que ama seu marido, sua esposa, seu filho, mais do que a mim, não é digno de mim. E tem gente que ama mais a congregação, ama mais o pastor, ama mais o ministério, ama mais a doutrina dos homens do que a palavra de Deus, do que o próprio Deus. Você está pronto para morrer por Jesus Cristo? Então obedeça a palavra dele. Qual é a dificuldade de lavar os pés dos irmãos e ter os seus pés lavados? É uma ordenança. Você quer ter parte com Jesus? Participe do lava-pés. E faça isso com amor, com sinceridade, sabendo, com certeza, que você está agradando a Deus. E ele diz assim, você tem parte comigo, querido filho, querida filha. Que Deus abençoe você, querido irmão, querida irmã. Deus abençoe você e toda a tua casa. E que juntos participemos deste manjar maravilhoso que é a ceia do Senhor, e participemos desta festa que é o lava-pés, para a glória de Deus e a nossa salvação. Deus dê a paz e a todos os corações, a todas as famílias, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Amém, obrigado, Senhor. Amém.